Quando pessoas extremamente inteligentes passam a falar colossais, temos aí um indicativo de que as coisas realmente não vão bem. É um sinal muito claro que estamos em maus lençóis. Então é necessário que a gente pare, reflita e tente entender esse fenômeno, do porquê de pessoas de QI tão elevado estarem falando imbecilidades absurdas. Isso aconteceu agora recentemente com o Paulo Musi. Eu recebi um vídeo do Paulo Musi onde ele faz uma afirmação estúpida, burra e até de certa forma canalha. O que me surpreendeu, né? Eu realmente não esperava uma afirmação dessa vinda de alguém como Paulo Musi, a quem inclusive eu já fiz aqui alguns elogios, né? Pra quem não sabe, o Dr. Paulo Musi é um médico do esporte muito bem conceituado, que goza de muito prestígio junto à comunidade esportiva, principalmente no meio fitness, no meio da maromba, né? E falando isso, eu já adianto que eu sei que eu serei atacado por conta desse vídeo onde eu vou desmontar essa afirmação, esse argumento ridículo que o Paulo Musi apresentou. E eu sei que eu vou ser atacado porque em tempos de idolatria, né, onde a idolatria se tornou quase que uma epidemia, onde as pessoas têm uma necessidade incontrolável de idolatrarem outras pessoas, a galera da maromba, eu vou te falar, é campeã nisso aí, meu irmão. É um dos nichos onde rola mais idolatria. Se você falar mal de alguém do universo maromba, meu Deus, vem o exército marombete e te xinga de tudo que é nome, fala que você tem inveja porque os seus bíceps não são do tamanho dos bíceps de não sei quem. E você não aguenta botar 60 de cada lado no supino e ele aguenta, que não sei. Foi assim quando eu falei do Toguro, foi assim quando eu critiquei o Felipe Franco por estar usando uma fortuna de fundão eleitoral, foi assim quando eu fiz um vídeo onde eu elogiava o Paulo Musi, dizendo que eu achava que ele era um sujeito decente, que parecia ter uma boa índole e extremamente inteligente, porém criticava o Renato Cariani, dizendo que, na minha opinião, e sigo tendo essa opinião, Renato Cariani é um sujeito egocêntrico, que tudo que faz é para massagear o seu próprio ego e colocar-se em evidência, né? Meu irmão, essa do Cariani então e do Felipe Franco, a do Toguro também, todas. A galera veio aqui arrepiando, com seus corações anabolizados, cheio de ódio, destilando aqui. Eu conseguia sentir o odor da trembolona saindo aqui dos comentários, sabe? Então, pessoal, galera da maromba, lembrem-se que o estresse é catabólico. Então, se vocês não quiserem perder a braçoquinha de vocês, né? Os deltoides, segura a peteca aí, meu irmão. Segura a onda aí. Tá muito bravo? Vai ali, prepara um whey protein, dosezinha de glutamina, bate uma creatina aí com a maltodestrina e relaxa, tá? Continuo achando o Paulo Musi um sujeito extremamente inteligente, um sujeito que acredito ter uma boa índole. A gente só consegue saber a índole das pessoas conhecendo-as de verdade, né? Mas me parece ser um sujeito de uma boa essência, de um bom coração. Sigo admirando o seu conhecimento na área médica. É um cara que conhece medicina como poucos, porém fala uma merda colossal, uma merda canalha, que só pode ser dita em talvez uma das 4 situações. Ou se a pessoa é muito burra, o que a gente já descarta, tratando-se de Paulo Musi, ou se a pessoa é muito cabaça na questão de política, é muito ingênua, é desconhecedora total da política, pode ser o caso. Se a pessoa está enfeitiçada por um amor político, pode ser o caso, e eu vou explicar. Ou se a pessoa é muito mau caráter, é muito canalha. Eu não sei se é o caso, mas não me parece ser o caso do Musi. O Musi me parece ser um cara muito bacana, as pessoas que o conhecem dizem que é um cara bacana, e ele transparece ser um sujeito de boa índole e bom coração. O fato é que ele fez um vídeo que eu recebi hoje, onde ele tá lá na sua bike, fazendo a bike lá, um aeróbico, né? E ele diz que pessoas que dizem que vão votar nulo agora no segundo turno são idiotas, e que a maior idiotice que você pode fazer é votar nulo, e que todas as pessoas que estão dizendo que vão votar nulo são pessoas que estão com a vida resolvida e não estão nem aí pro Brasil. É isso que ele fala, a essência do que ele fala é isso aí.
E aí a gente já parte que essa afirmação é primariamente estúpida, burra, porque se você considerar que o Brasil está dividido não em dois polos, como todo mundo quer deixar parecer, para que a antítese de um seja fortalecida pelo outro, a antítese de um seja fortalecida, não sei se fez sentido essa porra, mas que enquanto tivermos enxergando o Brasil como dois grandes polos, a antipatia de um fortalece o outro. Vamos deixar assim, fica mais claro, né, meu irmão? Pois bem, não é essa a realidade. A realidade é que o Brasil está dividido em 3 grandes grupos. Se você pegar o resultado das eleições de primeiro turno, você vai ver que temos ali, Lula teve seus 60 milhões de votos em média, Bolsonaro 50 e poucos milhões de votos. Só de nulo, branco e abstenção, nós tivemos quase 40 milhões de votos. Aí se você somar ali com mais o pessoal que votou nos outros candidatos, porque não quis votar nem no Lula nem no Bolsonaro, chegamos aí a 50 e poucos milhões de votos. Então são 3 grandes grupos de aproximadamente 50 e poucos milhões de eleitores que dividem, né, esse substrato chamado eleitorado brasileiro. Logo, quando o Musi afirma que quem vota nulo é porque está com a vida resolvida e não está nem aí pro Brasil, ele está afirmando que mais, sendo conservador, de acordo com os números apresentados, que mais de 40 milhões de pessoas estão com a vida resolvida no Brasil. Isso aí é uma afirmação de alguém que desconhece a realidade ou de alguém que é canalha o suficiente para subvertê-la. No Brasil, muito menos do que, sei lá, meu irmão, 10% da população tá com a vida resolvida, tá? Ou seja, muito menos do que essas 40 milhões de pessoas aí que não votaram nenhum nem outro. Só de nulo foram, abstenção, nulo e branco, igual eu falei, foram 40 milhões. Então, meu irmão, essa afirmação já é primariamente estúpida ou canalha. Eu vou dar o benefício da dúvida pro Musi, porque me parece ser um cara bacana, então eu vou partir da premissa que ele desconhece a realidade, tá? E o que pode ser também, como eu falei ali nas opções? Pode ser que ele esteja encantado. E por que encantado? Porque recentemente ele e o Cariani receberam o presidente Jair Bolsonaro no seu podcast e foi uma conversa ali bem neutra, né? Na verdade não foi nem neutra, foi uma conversa ali meio de comadre, né, meu irmão? Não teve muita discordância, nada disso. E por conta disso, de em nenhum momento nem o Musi nem o Cariani terem colocado o Bolsonaro contra a parede, e aqui eu faço um parênteses para dizer que eu não acho que eles deveriam ter colocado contra a parede mesmo não, tá? Ali eles receberam um convidado no seu podcast, tá? E seria até indelicado se eles começassem a pressionar o Bolsonaro ali. Ali era para ser papo de comadre mesmo, era para isso que foi feito o negócio ali. Só que o fato é que todo mundo que tem um papo de comadre com Bolsonaro, não sei o quê, ganha a simpatia de toda a militância bolsonarista, que é muito ativa na internet e trabalha também com robôs, etc, etc. A gente tá cansado de saber. Ou seja, com certeza a participação do Bolsonaro no podcast aumentou o número de seguidores, tanto do Cariani como do Musi, aumentou o engajamento de suas redes sociais, né? E, logicamente, isso aí dá uma elevadinha no ego. E o cara pensa, pô, olha que legal, se eu for bacana com o Bolsonaro e com a sua militância, eu sigo em evidência. Eu fico bacaninha, eu fico legalzinho aqui. E acaba se sentindo enfeitiçado por isso, né? Então, o que eu acho que aconteceu com o Musi foi isso. Foi um desconhecimento sobre o que ele falou, aliado a essa sensação gostosa que é você estar ali, tendo o suporte de toda uma base militante, né? Eu já passei por isso. Lá em 2018, qualquer coisa que eu falasse aqui era milhares de comentários. Pessoal, parabéns, você é foda, que não sei o que, você é o novo mito não sei o que. Só que eu preferi o caminho difícil. E aqui, de repente, fica o toque pro Musi. O Musi, nem sempre o caminho fácil é o melhor. Às vezes o caminho fácil ele vai te cobrar lá na frente pra caramba, meu irmão. Vai te cobrar, sobretudo, em relação à sua consciência. Eu escolhi o caminho difícil. O caminho difícil foi o quê? Foi bater no PT durante tantos anos. Me tornei uma referência dentro do movimento bolsonarista em 2018. Eu era o nome mais forte em Santa Catarina do movimento bolsonarista. E quando eu vi que para permanecer nessa evidência eu tinha que trair os meus princípios e valores, eu preferi ficar com meus princípios e valores e passei a combater também o bolsonarismo. Então, meu irmão, eu escolhi o caminho mais difícil.
mais difícil. Mas é natural que o Muzi esteja enfeitiçado por isso, é natural que ele desconheça muita coisa da política, visto que ele acabou de entrar na jogada, né? Entrou agora. Eu passei a militar politicamente em 2012. E eu não lembro do Paulo Muzi se posicionando politicamente em 2012, em 2014, em 2016 também não lembro, em 2018 também não lembro, em 2020 eu também não lembro, agora em 2022 eu vejo ele se posicionando politicamente. É tipo aquele jogador, aquele torcedor que passa a gostar de futebol e já se diz torcedor do Real Madrid, logo de cara. É muito fácil você torcer pro Real Madrid, né? Pro Liverpool. É ou não é? Eu não. Eu comecei a torcer pro América. Lá em 2012, quando eu comecei a apoiar o Bolsonaro era o América. Só tomava cacete. Foram anos e anos tomando cacete. E eu me mantive firme como torcedor do América. Até o momento que o América virou o Real Madrid, eu era torcedor do Real Madrid, e aí o Real Madrid me traiu e traiu tudo que ele representava. Aí eu abandonei o Real Madrid. Mas é natural que o Muzi esteja sentindo os louros e achando gostoso torcer pro Real Madrid. Só faço votos de que ele não subverta seus princípios, seus valores, parece ser um cara bacana, e que não faça isso em troca de notoriedade, de likes, de números, porque essa porra no final das contas é artificial, não vale pra ninguém. O que vale é você ter a consciência tranquila. E você votar em Lula ou Bolsonaro é o contrário de ter a consciência tranquila. É você saber que você está sendo não só conivente, mas cúmplice com um canalha, um cretino que tem um projeto de poder totalitário que, se dependesse só de si, implantaria uma ditadura no Brasil, sim, e isso vale para os dois. Então, por conta disso, Muzi, por saber disso, que talvez você não saiba, porque está enfeitiçado, por saber disso, mais de 40 milhões de brasileiros se nega a votar em um e outro. E você chamar 40 milhões de pessoas de idiotas porque elas não querem corroborar com planos malévolos, com planos nojentos, com planos cretinos, desonestos, é muita sacanagem tua. Repense as suas palavras, volta ali pra tua bicicletinha e volta a falar de whey protein, de testosterona, de ciclo de Krebs, que é melhor, pai. Tá bom? Grande abraço, Tios.